Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos no programa Santa Maria Argumentos com um assunto hoje fantástico, um assunto solicitado por você. Num dos últimos programas nossos, nós trouxemos a Sandra Maders falando sobre a questão indígena e a Maria Rita Pidutra falando sobre a questão do negro, no mesmo programa. Então, nós tivemos diversos e-mails solicitando que fosse feito um programa específico para cada uma das etnias. Então, hoje nós iremos debater a questão do negro. Nós temos a presença de novo da Maria Rita Pidutra, doutoranda em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, e temos a presença de outro convidado especial, João Heitor da Silva Macedo, doutorando em História da América Latina, olha que beleza, doutorando em História da América Latina na Unicinos. E eu já vou iniciar com uma provocação para você, telespectador. E eu dou crédito desse pensamento ao professor Valdo Barcelos, professor doutor Valdo Barcelos, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, que ontem, numa das aulas, ele disse um pensamento fantástico que nos faz refletir e que reforçou, o nosso programa. Primeiro, muitos indivíduos da nossa população atual brasileira gostariam que não tivesse ocorrido a abolição da escravatura em 1808. Vejam só, nós estamos no século XXI, essa é uma afirmação radical, mas você que está assistindo o nosso programa, está participando, seja sincero, pense, reflita. Você não gostaria que não tivesse ocorrido a abolição da escravatura? E eu dedico esse programa, quem solicitou, nós temos aqui a Denise Silva, a Joana Almeida, muito obrigado pelos e-mails. Também dedico aos alunos Fabiane, Wellerson e Edson Brasil. Nós temos que conhecer o passado da nossa negritude. E o primeiro questionamento eu faço para o João Heitor. João Heitor, muito obrigado. O nosso programa irá transitar no primeiro bloco pelo passado. No segundo bloco, nós vamos transitar pelo presente e no terceiro bloco, presente e perspectivas futuras. Eu gostaria que você abordasse inicialmente um pouco da questão histórica do negro no Brasil. Já deixando claro, eu estou me estendendo um pouco no início, intencionalmente, para colocar o nosso telespectador ambientado no nosso tema. Racismo e escravidão não é uma dificuldade passada somente por negros. Na história do mundo, nós tivemos Roma, tivemos diversas nações que escravizaram inúmeros povos. Nós tivemos também, temos países onde acontece racismo não relativo ao negro. Entretanto, a nossa realidade aqui no Brasil, nós tivemos a escravidão do povo indígena e, posteriormente, a escravidão do povo negro, que hoje é o povo que sofre no nosso Brasil e na América Latina, que você pesquisa, da história da América Latina, uma maior quantidade de atitudes raciais. Fale um pouco para nós sobre a história do negro no decorrer aí da evolução da sociedade brasileira, tudo bem? Bom,
Falar um pouco sobre essa história, na verdade, da presença do negro no Brasil. Eu acho importante a gente fazer um resgate histórico. Acho importante, antes de nós debater os problemas raciais que existem no presente, nós entender um pouco de como se construiu essa história, de como nós chegamos a esse momento. Acredito que todos nós, quando nós passamos pelos bancos escolares, nós ouvimos uma história sobre o processo da escravidão no Brasil, que começou justamente com o processo de colonização do Brasil e que tem um marco, na verdade, que é o ano de 1888, quando a abolição da escravatura. Acontece que nós acabamos historiando ou estudando essa história, na verdade, sobre uma única vertente, a vertente do colonizador, a vertente... Permite eu te interromper um pouco? O detalhe que eu quero reforçar para o telespectador é o seguinte: 1888 é logo ali no passado, né? 100 anos, 1988, ocorreram diversas comemorações, né, em relativo à abolição da escravatura. 100 anos, para quem tem 14, 13 anos, é muita coisa, mas para nós que já temos um pouco mais de idade, nós sabemos que não é nada, né? 100 e poucos anos até a atualidade. Mas continue, por favor. Exato. E quando a gente fala desse marco, na verdade, essa data emblemática, que é o ano de 1888, a gente pensa assim que o Brasil viveu mais de 300 anos dessa história sobre a égide de um sistema econômico, o qual era a prática do mercantilismo, que tinha como uma de suas bases o sistema escravista. E esse sistema escravista, na verdade, trazia como nosso principal objeto de compra ou venda, na verdade, o homem negro que vinha da África e que servia a um sistema, uma triangulação econômica que envolvia a Europa, através de Portugal, a África e o Brasil. Esse processo histórico, na verdade, servia a um sistema econômico, como eu disse antes, ao sistema mercantil, ao sistema de colonização e exploração territorial que o Brasil passou. Por esse sistema econômico, então, vinha bem, na verdade, a calhar a presença do escravo negro, em detrimento do escravo indígena, que foi tentado no primeiro momento, e, no entanto, não teve a mesma aceitação ou adaptação, conforme a gente fizer uma leitura, pois o índio não entrou para dentro desse sistema econômico. Ele, economicamente, ele não era bem visto, ele não rendia a coroa portuguesa, o mesmo que renderia o escravo negro. Esse escravo negro, então, ele faz parte desse sistema todo, dessa triangulação internacional, e faz parte, então, desse processo histórico nacional brasileiro, de ciclos econômicos, de exploração territorial, onde a mão de obra, teoricamente barata para Portugal, era explorada, então, com essa mão de obra negra que vinha da África. O que nós temos de relevante nesse processo, além da exploração humana, do detrimento da raça africana, entre aspas, eu falei o nome errado até, do povo africano que vem, na verdade, para trabalhar aqui no Brasil, é um outro aspecto, na verdade, que é o efeito que isso vai ter a partir de 1888. Esses mais de 300 anos de escravidão do povo africano no Brasil causam um efeito, na verdade, muito danoso à nossa história. E eu não estou falando aqui a nossa história de eu negro, personagem da história, mas estou falando da nossa história enquanto povo brasileiro, enquanto formação sociocultural. Pois o que nós analisamos quando acontece, na verdade, a abolição da escravatura no 13 de maio de 1888? Nós temos uma abolição da escravatura que coloca no dia seguinte esse negro, então, que sai da fazenda como mão de obra, que servia ao sistema colonial, ele coloca essa população inteira dentro de uma sociedade que não está preparada para recebê-lo, que não cria políticas públicas para recebê-lo e, mais do que isso, dentro de um novo processo econômico. Eu queria comentar sobre isso o seguinte: na realidade, complementando a tua fala, a escravidão ela ocorre no Brasil até hoje, de outra forma. Agora, nós tivemos ali, e tu sabe muito mais que eu, mas eu estudo um pouco da história pelo viés da literatura, eu sou professor de literatura, mas nós tivemos diversos negros que, mesmo tendo a abolição da escravatura, se sujeitaram e optaram por continuar trabalhando de forma escrava, né? Por exemplo, diversas senhoras que até a década de 1920, 1930, nós tínhamos as senhoras que optaram por não sair do trabalho para não perder o lar ou para não perder aquele vínculo, aspas, afetivo que tinha sido criado. Então, no papel, a abolição foi em 1888, que aí você está falando a falta de políticas públicas, porque essa escravidão também,
uma parte se prolongou por mais 10, 20, 30 anos, né? Eu acho que é importante a gente analisar esse aspecto que tu levantaste, sobre essa população negra que ela fica livre, na verdade, a partir do ano de 1888, mas continua, na verdade, sobre a égide de um trabalho forçado, trabalhando para as mesmas famílias e dentro da mesma estrutura. Como é que a gente pode analisar isso e como é que a gente deve analisar isso? A abolição da escravatura ela é feita no papel. Ela não foi pensada, ela não foi projetada, ela não foi estruturada para que se incorporasse à sociedade toda essa população negra. O dia depois da abolição da escravatura, dia 14 de maio de 1888, ele traz, na verdade, uma nova demanda da sociedade. Grande parte dessa população negra que fica livre, ela não tem onde trabalhar. Então não é muito de se surpreender com os casos que tu acaba levantando, que aparecem muito na nossa literatura, de muitos negros continuarem trabalhando nas casas, então, dos seus antigos empregadores, agora como trabalhadores assalariados, e mais do que isso, várias formas novas de adaptação social que vão resultar dessa abolição da escravatura. E eu te cito vários exemplos. Hoje nós temos antropologicamente o conceito de quilombo. O quilombo, antropologicamente falando, distingue um pouco do quilombo historicamente falando, que era aquela sociedade de negros revoltosos que se isolavam para se proteger, para fugir do sistema colonial. O quilombo, antropologicamente, falava de sociedades remanescentes que procuravam, então, justamente, se isolar para sobreviver. E são remanescentes desse processo histórico. Pessoas que se tornaram livres em 1888 e que muitas vezes, gente, ganharam, na verdade, um pedacinho de terra na fazenda do antigo proprietário. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta rápida nesse bloco para Maria Rita. Maria Rita, nós tivemos um tratamento desigual na história em relação à mulher, de qualquer raça ou etnia, né? Hoje em dia nós falamos etnia é o mais adequado, de qualquer etnia. Nós tivemos a questão do negro. E sobre a história da mulher negra no Brasil, né, que juntou-se a essas duas formas, aspas, de opressão social. O que tu poderia dizer para a gente? A mulher negra teve um papel fundamental, porque ela está mais perto dos filhos. Ela consegue agregar, reunir o grupo dela, o clã dela, os filhos, os sobrinhos, os netos, sabe? E muitas vezes o homem tem que sair, e depois da abolição, o que aconteceu? Não tinha lugar para o homem negro trabalhar, mas tinha lugar para a mulher negra, porque a mulher negra continuou doméstica, lavadeira, faxineira, cozinheira, sabe? A quitandeira, aquele trabalho, ela preserva. E ela vai entrando nas casas da elite da época. E essa mulher, então, muitas delas foram os arrimos, foram o sustentáculo das famílias. Enquanto o homem, né, João Heitor, pode confirmar, enquanto o homem negro, em função de toda aquela política oficial de branqueamento, né, não tinha lugar, ele não teve acesso na sociedade de classes, não tinha espaço para ele. Por quê? Porque o imigrante ocupou esse espaço, a mulher foi o sustentáculo. E continua sendo até hoje. Exatamente, né? É uma herança que nós temos hoje dessa característica. E a outra mulher sendo sustentável. E a outra característica que eu acho que convém também colocar é essa ideia não de família nuclear, né, mas uma família extensa, onde tu encontra a avó, bisavó, a tia, sabe? Essa parentagem. Pode chamar de uma família matriarcal, que passa a se estruturar a partir da abolição da escravatura. Nós vamos a um rápido intervalo. Eu só digo o seguinte, Tarsila do Amaral, uma ótima pintora brasileira, um grande ícone da cultura, pintou o quadro em 1923, denominado A Negra. Ah, é A Negra. A Negra, depois ela pintou em 1928 a Baburu, e depois em 1929... E a negra com aquelas mamas imensas, uma mama maior. A função da negra também foi importante pela questão da ama do leite. Mas nós vamos voltar a isso após um rápido intervalo. Retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação.
Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos, apoiam esse programa Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com seriedade. Livraria Atena, você lê, você pensa. Foco Multicursos, o nosso foco é a sua aprovação. Se você quiser sugerir pautas, que nem a Denise Silva fez, envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Em outubro, nós vamos estar com uma série entrevistando escritores de nossa região, com o objetivo de perenizar a literatura. E hoje nós estamos debatendo a questão racial. O quanto você que nos assiste é racista, tem algum preconceito racial. Nós passamos pelo passado, ainda que rapidamente, vamos transitar um pouquinho pelo passado, 1808, abolição da escravatura, 1888, desculpa, 1808, vinda da família real, 1822, não temos 200 anos de independência, aí passamos a 1888, abolição da escravatura, a falta de política social. Eu me declarava e declarei para vocês até há pouco que eu era contrário à política de cotas. Hoje, depois de estudar a lei de política de cotas, universidade pública, nós temos que ter parcela da de pessoas que estudam na educação pública, e não foi, na história, um tratamento igual para as etnias, né? João, o que tu tem a nos dizer mais, ainda que rapidamente, sobre o passado, para nós entrarmos no presente? Bem, eu acho que, continuando nessa leitura, na verdade, sobre esse passado histórico que constrói esse nosso problema do racismo atual, eu acho que interessante o que a Maria Rita levantou da presença da mulher negra, que é essa mulher negra, na verdade, que encontra um espaço social muito mais amplo do que o homem, logo após a abolição da escravatura. Mas nós temos um outro viés interpretativo muito importante, que quando a gente vê a abolição da escravatura e tenta entender aonde esse homem e a mulher negra vão procurar trabalhar, a partir de 1888, nós percebemos assim que a periferia acaba se tornando o lugar onde ele vai se encontrar. E quando eu falo da periferia, não estou falando só do aspecto urbano, urbanístico, de ocupação das regiões que não eram privilegiadas, mas eu estou falando também de trabalhos periféricos, de trabalhos que antes não eram privilegiados. E isso começa a gerar e começa a criar, na verdade, os subempregos, começa a gerar, na verdade, a subocupação, começa a gerar todo um detrimento em nome dessa população negra que não vai ocupar o trabalho assalariado, aquele que estava sendo aberto dentro de uma política internacional de capitalização do mundo. O mundo se tornava capitalista, era necessário criar uma sociedade de consumo, e para se criar essa sociedade de consumo aqui no Brasil, se traz o imigrante europeu para cá. Isto. Em relação ao imigrante europeu, se deu a abolição ao negro, a abolição da escravatura, mas ele não foi empregado. Em virtude dessa política de branqueamento da população, de se trazer o imigrante europeu, porque é o seguinte, uma vez eu li, num dos livros de literatura, um dos personagens dizendo mais ou menos isso, que era interessante trazer o imigrante europeu porque o negro não gostava de trabalhar. E aí o seguinte, vai você que está assistindo tomar laçaço nas costas, você vai ver se tu vai gostar de trabalhar. Vai ver se você vai gostar de trabalhar, né? Mas essa questão do imigrante se deu, não foi igual, porque justamente quando se teve a abolição, se buscou uma outra mão de obra branca, por questões até do receio do que o negro, após a abolição, poderia fazer com o futuro daquela época do país, é isso? Bom, eu acho que aqui o debate é bem mais amplo. Eu acho que aqui nós temos que ter um perfeito entendimento do que acontecia no mundo e o que acontece no Brasil. O Brasil passava por um processo de construção do nosso Estado burguês, o nosso novo Estado que ia se consolidar a partir de 1889 com a proclamação da República. Um dos motivos foi a própria abolição do negro.
questão econômica. E o que vinha, na verdade, por trás de tudo isso? Era uma necessidade, era uma ambição do Brasil de se tornar uma nação, uma potência capitalista. E como tornar o Brasil uma nação capitalista com uma população ou com uma mão de obra negra? Dentro da lógica internacional na qual nós vivíamos a segunda fase da Revolução Industrial, se preconizou, na verdade, que o continente africano era o continente da mão de obra barata. E para que esse continente continuasse sendo mão de obra barata, explorado pelos europeus, se criou uma série de teorias, umas teorias, na verdade, de superioridade da raça ariana, na qual então se colocava que o negro era inferior e por essa inferioridade podia ser escravizado. E que a raça ariana, europeia, então era hegemônica, tinha uma capacidade intelectual mais elevada e podia, ela, na verdade, levar ao grande desenvolvimento. O Brasil, nesse anseio de se tornar uma potência, então o que se pensa nas políticas públicas no momento? Bom, vamos branquear a nossa raça. Se nós queremos ser capitalistas, o nosso país tem que ser um país branco. Não podemos ter a mão de obra negra. E além disso, João Heitor, lembrando que eles apostavam que em 200 anos acabariam com os negros. Também isso. Existe entende? Então, como os negros iam desaparecer, porque eles acreditavam, foi Silvio Romero? Acho que foi assim, porque depois o Nina... Mas o cálculo era 2012, que o Brasil não ia ter mais negros. Não teria mais negros. Aí, quando a coisa não funciona, o que faz o Nina Rodrigues já em 1900, no início da década de 90, de 1900? Diz, não, dá para sim, dá para miscigenar, ele é até favorável, dá para miscigenar aos poucos, esse povo vai aprender as virtudes do povo branco. Desculpe interromper, o assunto está muito bom, que vai interferir exatamente no nosso presente, mas eu gostaria que nesse bloco nós abordássemos a situação presente baseada nesses fatos históricos. Vocês disseram, e nós aqui no intervalo estávamos conversando, para você que está assistindo TV, nós conversávamos que somos todos iguais, aspas, perante a lei, mas as situações somos iguais subjetivamente, mas não a questão objetiva da igualdade. A situação presente do Brasil, nós tivemos casos de racismos contra negros veiculando na TV, em jogos principalmente de futebol, até um aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma grande colonização de imigrantes europeus também, mais que os imigrantes negros, né? Mais que imigrantes negros, que na região do Nordeste do país, imigrantes negros são bem mais, a quantidade é maior de percentual de população negra. Eu pergunto para vocês, situação presente, o que falar do presente? Como modificar o pensamento desse indivíduo que está nos assistindo e é racista? E eu falei negritude porque nos nossos genes, nós temos genes indígenas e genes do negro, né, independente da nossa imigração. Como modificar esse pensamento? Bem, eu acho que a Maria Rita aqui, ela é uma grande parceira nossa, que há anos a gente trabalha aqui em Santa Maria, inclusive, com a questão do debate sobre as ações afirmativas, sobre a política de cotas, sobre a autoafirmação do povo negro. Eu gostaria de perguntar, para esclarecer para o nosso telespectador, o que é uma ação afirmativa? Na verdade, a ação afirmativa no Brasil ela é uma ação reparatória. Ela é uma reação reparatória em cima desse passado histórico que nós discutimos há pouco, falando, na verdade, de toda essa degradação que houve, na verdade, ao povo negro, pelo seu passado de escravidão e que colocou o negro, historicamente, numa posição subalterna. Essa posição subalterna, então, é que colocou o negro não em pé de igualdade a partir da Constituição de 1891, que colocava todos somos iguais perante a lei, mas o negro não tinha os mesmos acessos. O negro não tinha acesso à terra, não tinha acesso à educação, não tinha acesso aos bens, vamos dizer, fundamentais de sustentação. E isso, na verdade, houve vamos dizer assim, um desequilíbrio histórico com a população imigrante, com a população portuguesa, com a população que nos colonizou e que fez com que quem tinha acesso a essas políticas públicas e aos privilégios do Estado eram, sim, os brancos europeus. Esse, vamos dizer assim, descompasso histórico fez com que houvesse um atraso, na verdade, na busca da igualdade. Enquanto o negro, então, teve que buscar um lugar na sociedade, e esse lugar passava, primeiramente, pela afirmação da sua presença na sociedade, busca de trabalho, forma de se sustentar, e muito mais tarde a educação. E quando eu digo muito mais tarde, é porque publicamente não se assumia a presença do negro na escola.
O negro não tinha espaço na escola. Então, quando nós começamos a discutir não tinha hoje... espaço e não tinha o direito. Não tinha o direito. O direito de ir à escola. Exatamente. E eu falo num aspecto assim que não como um pesquisador aqui, como um acadêmico, na verdade, que trabalha essas questões, mas como negro, na verdade, que vi dentro da minha família um passado histórico que me contou exatamente isso. Qual foi a primeira preocupação dos meus avós quando ficaram livres, na verdade, da escravidão? A preocupação não era a escola. Era se sustentar, era sobreviver, era ter um trabalho. Tanto é que eu fui criado por um pai que, na cabeça dele, qual era a função social de um negro? Trabalhar para sustentar a família. Escola é privilégio para brancos, lazer é privilégio para brancos, cultura é privilégio para brancos. Então, esse descompasso histórico, essa desigualdade de oportunidades, ela vigorou durante mais de um século na nossa história. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para Maria Rita. Eu sou favorável, eu já disse, e você também já me disse que é favorável, política de cotas. Não seria o caso colocar a questão, sabemos que para a questão pública já existe até um salário mínimo, um salário mínimo e meio per capita de uma família. Mas para a questão do negro e do indígena ou de população parda, nessa política de cotas, não teríamos que ter uma fiscalização em relação à renda também? Nós temos negros ricos, né? Poucos, mas menos que a quantidade de brancos, mas temos financeiramente bem. Sim, não, mas a política de cotas, em primeiro lugar, 50% das vagas é para alunos de escolas públicas. Então, se o negro tiver condições e pagar a escola particular para o seu filho, vai entrar na escola, nos outros 50%, que ele tem direito, ou então vai entrar numa universidade particular. A grande questão é essa. O que nós tínhamos é que a nossa classe dominante, a nossa elite, ela mantinha seus filhos com as melhores escolas até o ensino médio, e depois, então, o filho ia para a federal. Repita esse pensamento novamente. Nós temos, para o público saber, 50% é ampla concorrência. Ampla concorrência. E os outros 50% entra alunos de escolas públicas. Desses 50%, nós temos 25% até um salário mínimo. Aí entra a questão de renda. De renda. De renda. E 25% não, Exato. Aí entra na política de questão racial. Que é para correção dessa defasagem. E aí entra aquela pergunta que eu te fiz. Será que a classe dominante, independente da etnia, não vai retirar o filho da escola particular e colocar numa escola pública no ensino médio e pagar o cursinho? Acho que sim, porque ninguém desiste de privilégios sem lutas. Acho que até eles vão fazer os artifícios para manterem, para concorrerem à vaga. Isso poderá acontecer. Mas o que a lei diz é isso, né? O aluno deve ser aluno de escola pública. E depois, quando entra na universidade, até pouco tempo nós tínhamos questões assim, quem é negro, né? Porque as pessoas, sangue negro, nós todos temos. Pouquíssima, é uma parcela mínima da população que se manteve lá nas colônias, né, com pureza étnica, que não... No mínimo um pequeno percentual. Mas o Chico Buarque tem um documentário sobre saltimbancos que ele fala, né, então ele contando do racismo enfrentado pela família da filha dele, que é casada com um negro. Ninguém é negro no Brasil. Ninguém é branco no Brasil. Nós vamos ao intervalo. E aí nós vamos voltar após o intervalo com Maria Rita, com os saltimbancos e com o pensamento para que ela possa complementar. Fique conosco, o assunto está fantástico. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.
Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos com o João Heitor e a Maria Rita conversando sobre negros. No último bloco, a Maria Rita falava sobre a questão dos saltimbancos. Que o Chico diz que nós todos temos sangue negro. O brasileiro não existe, não há um brasileiro puro. A grande maioria, todos nós, só tinham aqui indígenas. Chegaram os portugueses. Depois chegaram os africanos. E houve uma mescla, houve uma mistura. Então, esse sangue, ele corre nas nossas veias. Só que o nosso racismo, ele é um racismo de marca, né? O Horaci Nogueira, em 1950, fez a pesquisa, então não basta tu te dizer negro, tu tem que te parecer. Tu vai ser discriminado em função da quantidade de melanina que tu tens, que tu carrega na tua pele, o teu cabelo encaracolado, o teu nariz e os teus lábios com jeito de negro. Já o racismo nos Estados Unidos é um racismo de origem. Se tu tens uma gota de sangue negro, tu és negro. Tu pode ter um fenótipo branco, né? O teu fenótipo pode ser branco, loiro de olho azul, mas se tu tens uma gota de sangue, uma oitava de sangue, como diz a Sueli Cavalheiro, tu tens que declarar, tu és obrigado a declarar, e tu és considerado negro. Então, aqui no Brasil, sofre mais essa discriminação, esse preconceito, as pessoas que têm a pele mais escura. Isso é cultural, é cultural. Agora, eu também vejo que a situação atual, as universidades se pintando de povo, como os alunos dizem, né, os estudantes dizem, eu também sou aluna, a nossa universidade se pintando de povo com a cor mais negra, isso é ótimo. Uma cor brasileira, nós temos indígena, nós temos negros, o povo brasileiro está entrando na universidade e nós precisamos dar garantias para que esses jovens também tenham sucesso, que eles permaneçam lá dentro. E a minha preocupação na minha dissertação é ver como é que vai se dar a inserção desse ex-cotista no mercado de trabalho. Como é que o médico vai enfrentar as corporações que estão na sociedade? Como é que o advogado, recém-formado, cotista, vai ingressar no mercado de trabalho com as corporações que a nossa sociedade oferece aí fora? Que é um outro esquema. Mas eu gostaria também de salientar a importância do momento que nós vivemos, porque essa ideologia da escravidão, ela perpassa toda a nossa cultura. Essa relação de exploração, podendo explorar o outro, o brasileiro explora. E nós tivemos, nesses últimos tempos, uma coisa magnífica, que foi a questão das empregadas domésticas. A lei, né, que agora acabou a escravidão. E tem um poema muito lindo que a Janine diz, não quero mais lavar pratos, eu quero estudar. E agora o patrão ou a patroa, ela deverá assinar a carteira e dar as condições legais, trabalhistas, garantir as leis trabalhistas para a sua doméstica. O programa Argumentos, ele não é um programa de entrevista, é um programa de debates. E vocês me permitem agora fazer um posicionamento do advogado do diabo. Sou advogado do diabo. Nós tivemos essa menina que falou aquela palavra macaco em relação ao goleiro. Acabou ela sofrendo, teve pessoal quebrou a casa dela, ok. Se alguém tivesse chamado um branco de branquelo, será que teria a mesma repercussão? Obviamente não, né? E aí a pergunta que eu faço, é um momento importantíssimo para o nosso futuro, concordo. Mas em determinados momentos, e aí a pergunta do advogado do diabo, é intencional, não é? Eu tenho que fazer essa pergunta. Nós não estamos sendo radicais demais com determinadas posturas, João? Bem, eu acho que agora... É fácil, tu pensou o seguinte, é fácil dizer isso sendo branco, né? Exato, mas eu acho que tu pontuou exatamente o que nós precisamos debater na nossa sociedade atual. Eu acho que o caso que aconteceu com a menina sobre o caso do jogo de futebol, ele pontuou um problema que já existe. E ele pontuou sobre dois aspectos que tu foi muito feliz na tua colocação. Estamos sendo radical demais, sim. Estamos sendo radical em que sentido? Já vou fazer aqui a justificativa da minha fala. Radical no sentido de ignorar o problema real, que é o racismo.
Ou seja, o racismo sempre existiu. Eu e Maria Rita estamos aqui há muitos anos debatendo o racismo. O racismo sempre esteve, na verdade, na pauta de todos os debates do movimento negro. Ele sempre existiu. O que aconteceu esse ano, e esse momento especial desse ano, ele tem colocado em pauta, na verdade, esse debate, é que o racismo caiu na mídia. O racismo apareceu na TV, apareceu lá no jogo em que o Tinga foi ofendido, apareceu agora no jogo do Grêmio, e isso, na verdade, começou também lá na Europa, com a questão da banana, exato, que o pessoal começou a pegar a banana e essas com um brasileiro, pautas, né? E essas pautas aí trouxeram o debate para a mídia, mas infelizmente não trouxeram o debate real, que é discutir, na verdade, por que existe o racismo, como combater o racismo. Mas não, trouxe uma pauta do futebol. Trouxe uma pauta da ofensa ao jogador, trouxe uma pauta do comportamento da torcida. E aí quando tu me pergunta assim, a população do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro está sendo radical? Está sendo radical, sim. E está sendo radical, na verdade, pela falta do debate, pela falta de política pública, pela falta de educação. Porque o que nós vimos... Pela falta de consciência também, de né? falta de consciência. Mas consciência por que eu falo em educação? Consciência histórica. Por que eu estou falando em educação? Porque o nosso povo brasileiro não aprende na escola a combater o racismo. Não aprende na escola a história da África. Não aprende na escola a cultura da diversidade. Então, quando acontece um caso desse no estádio e a menina justifica que ela foi no embalo da torcida, por que ela foi no embalo da torcida, gente? Vamos analisar. Vamos deixar um pouco, na verdade, debater a pauta futebolística e vamos analisar o fato que aconteceu. Eu acho que o grande problema que a gente tem visto na mídia até agora, nesse momento, é relativizar o problema pela pauta do jogo de futebol, mas não está se analisando o nosso problema educacional. Não estamos analisando a falta de uma política pública efetiva que aplique a Lei 10.639 na educação básica, que aplique ela na educação superior, que nós possamos pautar, na verdade, por uma educação que mude essa visão da nossa população, que aprenda a entender as diferenças, e aí eu não estou falando só do povo negro, que por acaso eu sou negro, mas eu estou falando aqui da diversidade sexual, eu estou falando aqui da questão de gênero, porque o que nós vimos nos últimos dias, gente? Uma reação radical, conservadora, como tu disse, radical conservadora, mas negativa. E eu já vou te dizer o seguinte, eu já vou prometer para vocês, não nos próximos 2 programas, mas nós vamos voltar a debater esse assunto da questão do negro. Nós vamos voltar a debater porque o indígena também sofre a mesma coisa, também sofreu. Né? A história da literatura começa da Europa, depois já cai a literatura do quinhentismo com a questão da colonização europeia. E o nosso grupo lá da universidade, o Grupo Quitanda, discute isso. Nós somos todos brasileiros, no nosso sangue corre tudo, né? Corre todo tipo que é sangue, nós somos únicos. E aí mas infelizmente o tempo é curto e eu não gostaria de deixar nossa pauta acabar sem nós transitarmos. Presente e perspectiva de futuro. Como terminar isso? E nós temos 4 minutos, né, para debater perspectivas futuras. Eu começo pela Maria Rita. Maria Rita, como mudar isso e, principalmente, pacificar o Brasil? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar uma mensagem, né, que nós possamos construir todos juntos uma nação, uma grande nação, um grande mundo novo. É isso. Nós precisamos. O gaúcho não é melhor do que ninguém. Corre na nossa ideologia, corre entre nós, principalmente nessa época de Semana Farroupilha, aquela ideia que o gaúcho é melhor, que o gaúcho é mais generoso, que o gaúcho é mais aquilo, que o gaúcho é foi mais heróico, isso e aquilo. Não, nós somos brasileiros, A nossa nação nasceu, né, o nosso Brasil nasceu lá no dia que foi ocupado, lá 22 de abril, é isso. Então, essa ideia de superioridade, seria um etnocentrismo, né, às avessas, aquela ideia que tu é melhor que o outro, é complicado. Acho que nós temos que começar por aí. E depois entendermos que nós precisamos dar-nos nas mãos. E tem mais, a nossa educação é muito deficitária em relação ao restante do país, que reflete talvez nesse pensamento. Sim, e até porque muitos professores, na hora que trabalham os seus conteúdos programáticos, eles também, de repente, eles passam a sua visão distorcida, a sua visão racialista sobre determinados pontos. Também tem isso. Né? Nós somos seres humanos. Então, tu pode até, na tua particularidade, lá dentro da tua casa, tu pode até não gostar de negro, tu pode não gostar de indígena, tu pode não gostar de cigano, pode não gostar de judeu, sei lá eu.
Agora, quando tu fores para dentro de uma escola trabalhar, tu tens que respeitar e passar o melhor, né? A outra questão que também que passa por aí é a questão dos conteúdos programáticos, né? O currículo. Tem que haver mudança. Nós temos que trazer os nossos pensadores negros para dentro da universidade. Nós temos que trazer Clóvis Moura, nós temos que trazer Milton Santos, nós temos que trazer Abdias Nascimento, nós temos que trazer Fanon. Quem mais, né? Nós temos que debater, nós temos que mostrar como nós negros pensamos. Tá? Muito obrigado. João Heitor, perspectivas futuras, temos 1 minuto. Bom, eu endosso as palavras da Maria Rita. E como educador, eu acho que não tem outra forma de nós mudar essa forma de pensar e esse pensamento radical. Eu acho que a educação é a base de tudo. Nós temos que oferecer aos nossos alunos uma outra forma de ver a nossa história do Brasil, de ver a nossa construção socioantropológica e de nós nos entendermos como brasileiros. E eu acho que não existe outra maneira que não seja pela educação. Pela uma educação pela diversidade, pela humanidade, pelo reconhecimento das diferenças, pelo reconhecimento do que nós somos enquanto brasileiros. Que nós não somos negros, não somos indígenas, não somos brancos, nós somos brasileiros. No momento que nós conseguirmos fazer isso dentro da educação, com certeza nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir dessas pautas de racismo, de homofobia, de violência, de agressões físicas que nós temos visto aí. Eu acho que é essa a proposta para o futuro. Agradeço a presença dos dois. Sobre a Revolução Farroupilha, só complementando, porque eu conheço o pensamento da Maria Rita, né? Óbvio, né, Maria Rita, que nós não criticamos aquele movimento que foi um movimento contra uma revolução, contra uma injustiça momentânea e a questão da paixão ideológica que levou até o gaúcho brigar pelos seus interesses. O fato é, o que nós, gaúchos, às vezes temos a conduta de olhar de cima para baixo, de olhar o outro, né, com superioridade, achando que nós somos melhores. A questão intercultural, a educação intercultural é você respeitar o outro e entender as diferenças, né? Entender as diferenças e principalmente a questão do respeito. Nós vamos fazer uma pausa nesse programa. Vocês já estão convocados os dois para nós voltarmos a debater futuramente, porque o nosso Brasil, a nossa Santa Maria, a nossa cidade, a nossa região precisa de debates interessantíssimos, inteligentes e intelectuais, debate intelectual como esse. E nós temos que tirar do fundo dos nossos olhos e do fundo das nossas almas qualquer discriminação racial. 10 segundos de palavras de despedidas, Maria Rita. Até eu gostaria só até de esclarecer, porque eu sou fundadora do CTG, eu fiz História do Rio Grande do Sul e há muitos anos eu preparava as prendas para os concursos, trabalhando no CTG Chilena de Prata em Alvorada. Então a gente, em respeito, eu estive no Juvenarte agora esses dias, falei para ti, né? Foi muito lindo, inclusive as apresentações com relação ao episódio de Porongos, né? As danças, então a gente respeita, acha lindo, gosta, participa. Mas nós precisamos, sim, construir uma sociedade mais igualitária. Mudança de postura. Mudança de postura. João Heitor, despedidas? Bem, eu acho que, como tu disse, assim, nós não podemos extinguir o debate aqui. Se a gente tem que combater, na verdade, racismo, xenofobia e desigualdade social, é, na verdade, com informação, com debate, com diálogo entre todos. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. A educação é a base para essa transformação. Agradeço a presença dos dois e agradecemos principalmente a você que nos acompanhou durante o debate. Concorda? Discorda? Envie um e-mail para o nosso programa. Até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado.
Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.